A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 13. Os versículos serão do 1º até o versículo 3, que nos diz o seguinte: E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Meus queridos, chegamos ao capítulo 12, aliás, capítulo 13 do segundo livro de Samuel, e aqui nós vamos ver o início das consequências do ato pecaminoso de Davi, que terminou com o seu perdão, mas nós vamos perceber ao longo dos próximos capítulos que, apesar de o pecado ele haver perdão, o Senhor ter misericórdia e conceder o perdão para o pecado, ainda assim este traz consequências em nossas vidas que às vezes trará amargura para a nossa alma. Nós vamos ver que ainda no capítulo 12, após o profeta Natã, ele trazer à face de Davi o seu pecado que estava oculto, nesse capítulo 12 ainda, nós vamos ver que aquela gestação, gerou uma criança. E a Bíblia vai nos mostrar ainda no capítulo 12 que aquela criança, depois que nasceu, ela adoeceu de uma enfermidade mortal e acabou morrendo. Ela morreu, não pôde sobreviver. Aí você pode me perguntar: pastor, mas o que esta criança inocente tinha a ver com o pecado de Davi? O que esta criança inocente tinha a ver com o pecado de Batseba, que se consentiu em se deitar com Davi? E aí nós vamos entender uma coisa: todos nós estamos nas mãos de Deus. Não importa o momento em que Deus chama. Nós não temos condição alguma de questionar o Senhor quando Ele decide levar uma pessoa, seja na infância, na juventude, na meia-idade ou na velhice, porque nós não temos poder de questioná-lo, pois Ele é o dono da nossa vida. Uma coisa nós temos que fazer é estarmos preparados para quando Ele chamar. Ou seja, aquela criança era uma criança inocente e na sua inocência ela não tinha nenhuma consequência do pecado de seus pais na sua vida. Ou seja, ela morreu e foi para a glória estar com o Senhor. E agora, o que nós vamos ver na sequência é que uma das consequências seria a espada vir sobre a casa de Davi. Ou seja, ele iria amargurar a morte na sua casa por causa aí dessa atitude. Então ele já viu a primeira morte, que era daquela criança. E agora nós vamos ver uma situação tão desastrosa que vai culminar em mais uma morte na família de Davi. E que situação é esta? O texto vai nos dizer: e aconteceu depois disso. Ou seja, depois desse acontecimento com Davi, agora, a Tamar era irmã de Absalão, filho de Davi, e ela era muito formosa, diz o texto. E Amnon, um outro filho de Davi, agora se afeiçoa por ela, pela sua própria irmã. Como que ele se afeiçoa pela sua irmã? Nós sabemos que Davi ele tinha muitas mulheres,
E essas muitas mulheres, todas elas tinham muitos filhos. E então, uma dessas suas mulheres, que era a mãe de Absalão, teve Tamar. Essa era uma moça, muito bonita, muito atraente. E então seu irmão, que era filho de outra mãe, se afeiçoou, tomou afeto por ela, e ele desejava possuí-la como sua mulher. E a Bíblia diz que ele achava isso dificultoso por causa do seu parentesco, por ser sua irmã. E então, orientado pelo seu primo e também amigo, que era Jonadab, que a Bíblia diz que era muito sagaz, ele armou toda uma situação para que este pudesse então ter acesso a esta moça. Ele diz para ele assim que era para ele fazer-se de doente quando seu pai fosse visitar, era para que o seu pai enviasse a sua filha Tamar para fazer ali a comida para ele, para que ele pudesse melhorar. E a Bíblia vai nos dizer que nesse inteirinho, depois dessa moça ir, atender o pedido do seu pai, cuidar do seu irmão, a Bíblia diz que este pega e violenta a sua irmã. Ele comete essa atrocidade, ele violenta, e a Bíblia diz que depois que ele violenta sexualmente a sua irmã, ele sente ódio por ela, ele não sente mais amor por ela. Ele então a expulsa da sua presença, e quando isso chega ao conhecimento de Absalão, Absalão fica muito amargurado por causa daquilo. Ele cuida da sua irmã, e então ele prepara toda uma cilada para que ele pudesse então se vingar dessa situação. E a Bíblia vai nos dizer a partir do versículo 23 que um determinado dia, depois de 2 anos de passados daquela situação, ele faz um banquete na sua casa. Absalão, irmão de Tamar, e ele convida os filhos do rei, e ele então arma uma emboscada para que Aminon fosse morto quando este estivesse à mesa. E assim ele faz. E mais uma vez Davi, ele amarga a morte de mais um de seus filhos, agora de forma trágica e violenta, por causa do seu pecado. Então, meus queridos, Davi, de fato, ele foi perdoado pelo Senhor. Deus não matou Davi, Deus não permitiu que Davi morresse porque ele se arrependeu dos seus pecados, mas o seu pecado trouxe consequências sobre a sua casa, sobre a sua família. E agora ele está vendo que, conforme o Senhor disse que, assim como ele matou a espada a Urias, o heteu, o marido de Batseba, a espada viria sobre a sua casa pelos da sua própria família. E veja que Absalão, o seu filho, levanta a sua espada através de seus servos e mata Aminon, o seu irmão. Então nós vemos que isso é o fruto do pecado, ou seja, nós todos estamos sujeitos a pecar, mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que, uma vez que nós cometemos pecado, não importa a gravidade que ele seja, ele vai ser uma semente que foi semeada em um solo fértil, e esta semente ela vai gerar uma consequência em nossa vida, e esta consequência muitas vezes vai ser difícil de nós lidarmos com ela. Imagine só Davi agora lidando com a morte de seu filho, gerada pelo seu próprio outro filho. Então, meus queridos, esta é a consequência do pecado. O pecado, ele é perdoado? Sim, Deus não se lembra do nosso pecado, mas nós vamos carregar as suas consequências muitas vezes pelo resto da nossa vida. Por isso é importante que ele seja acidente na nossa vida, pois imagine só se nós pecarmos voluntariamente e aí depois ainda temos que carregar esta consciência de que este pecado vai nos acompanhar pela nossa jornada. Meus queridos, que o Senhor possa nos ajudar a nos livrar desta inclinação do pecado, essa inclinação carnal que nos leva ao pecado, para que assim nós possamos viver livre dessas consequências danosas sobre a nossa vida. Que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa te dar sabedoria, que o Senhor possa te dar discernimento espiritual, para que você viva livre do pecado. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.
Obrigado pela sua companhia e continue conosco. Eu aguardo você em nossa próxima reflexão. Até lá!